Olá e boas-vindas a esta nossa análise. Hoje, a gente vai desconstruir de um jeito bem dinâmico e estruturado um dos textos mais fascinantes e debatidos da ciência política moderna, o ensaio sobre o urfascismo, escrito pelo filósofo Umberto Eco. Tendo crescido sob o regime de Mussolini, ele dedicou grande parte da vida para tentar entender e explicar as raízes do autoritarismo. O nosso objetivo aqui é entender como essa força opera, como ela muda de forma e se infiltra de mansinho na sociedade. É um mergulho profundo sobre ideologia, psicologia e linguagem que merece a nossa atenção total, porque revela mecanismos que, infelizmente, não respeitam fronteiras nem épocas. Certo, vamos direto ao ponto. Quando a gente pensa em fascismo, a mente já projeta aquelas imagens antigas em preto e branco da primeira metade do século XX, ditadores, uniformes padronizados, multidões e marchas militares. O fim da Segunda Guerra Mundial parece ter colocado um ponto final definitivo nessa estética toda. Mas a pergunta central que move a tese do autor é muito intrigante. Será que essa força política ficou realmente presa nos livros de história? Umberto Eco argumenta que o verdadeiro perigo não é o retorno exato de um regime antigo com as mesmas roupas e os mesmos nomes, mas sim uma ameaça constante que volta sob novas vestes e em novos contextos. Para entender como essa engrenagem funciona, o nosso roteiro de hoje está organizado em 5 paradas rápidas. 1. A ideia do fascismo eterno. 2. Os traços do urfascismo. 3. A psicologia da frustração. 4. As estratégias de comunicação fascista. E 5. A vacina cívica democrática. Então, começando pela parte 1. A ideia do fascismo eterno e como ele retorna sob novas formas. Bom, o prefixo ur remete a algo primordial, original. Eco criou esse termo urfascismo, ou fascismo eterno, para descrever um fenômeno que é incrivelmente recorrente e adaptável. A grande sacada do texto é alertar que o autoritarismo não precisa ser uma cópia fiel do passado italiano ou alemão para representar perigo. O núcleo do problema mora em traços ideológicos e psicológicos que podem aparecer em qualquer cultura. O material alerta que o negócio pode começar de um jeito bem difuso, contraditório e, incrivelmente, com uma carinha super respeitável. O autor usa uma metáfora de arrepiar. O urfascismo pode voltar sob as aparências mais inocentes, caminhando pelas ruas com trajes civis comuns, bem antes de mostrar sua verdadeira face. Avançando para a parte 2, os traços do urfascismo e a sua base ideológica. O ensaio lista 14 características típicas, e o detalhe assustador é que basta a presença de algumas delas para que o problema comece a ganhar corpo. Primeiro, existe um culto fortíssimo à tradição. Acredita-se que a verdade já foi anunciada de uma vez por todas lá no passado, virando um dogma que ninguém pode questionar. E o que acontece? Qualquer novidade ou complexidade vira uma ameaça imediata. Por isso, existe uma rejeição declarada do modernismo e do pluralismo. A ciência e a cultura intelectual são atacadas porque o pensamento livre traz nuances. A dúvida deixa de ser o pilar do raciocínio e passa a ser tratada puramente como traição. E olha que dinâmica perturbadora. Dentro do urfascismo, agir é sempre visto como uma virtude superior a pensar. O debate cuidadoso é atropelado pelo impulso e pela força bruta. A ação nem precisa fazer sentido lógico ou resolver problemas de verdade, desde que consiga mobilizar a galera e criar um grande espetáculo de poder. Refletir, ponderar, tentar dialogar, tudo isso é associado à fraqueza e à covardia. Essa aversão ao pensamento crítico leva rapidamente a um lugar perigoso, a exaltação da violência, que passa a ser celebrada e justificada como uma prova de autenticidade e coragem. Mas afinal, o que leva tantas pessoas a abraçarem uma visão de mundo tão rígida? O que nos leva à parte 3, a psicologia da frustração, o verdadeiro motor emocional. A adesão a essas ideias raramente vem de um estudo intelectual profundo. A raiz do negócio é puramente emocional e ancorada na frustração. Em épocas de crises econômicas ou mudanças muito rápidas na sociedade, a insegurança coletiva é explorada de forma metódica. O medo de perder status social vira um terreno muito fértil. A política passa a ser uma válvula de escape emocional, onde o ressentimento é abraçado por uma figura forte que promete soluções absurdamente simples para problemas extremamente complexos. O orgulho ferido é curado com pertencimento a um grupo agressivo. Junto com isso, exalta-se uma submissão total ao líder supremo e um machismo estrutural muito forte. A dureza e a intimidação são glorificadas, enquanto a empatia é abertamente ridicularizada como uma falha de caráter.
Isso ilustra perfeitamente o mecanismo de identidade desses movimentos. O urfascismo precisa urgentemente criar um nós grandioso. Só que essa identidade não tem substância real. Ela só consegue se manter unida excluindo um eles. É vital ter adversários permanentes. Se não houver um inimigo claro, o movimento perde a cola e desmorona. O texto ressalta que esse inimigo, geralmente grupos minoritários, dissidentes ou estrangeiros, é construído sob medida para a conveniência política do momento. Tudo isso para manter a sociedade inteira mergulhada num clima de cerco constante, teorias da conspiração e um pânico moral que nunca acaba. Seguindo para a parte 4, estratégias de comunicação fascista. Como funciona a engrenagem da propaganda? Detalhando as táticas de propaganda analisadas pelo Eco, a gente logo nota que a linguagem é empobrecida de propósito, lembrando muito a nova língua do George Orwell. A ideia de limitar o vocabulário é justamente cortar o raciocínio complexo pela raiz. Menos palavras significam menos espaço para dúvidas estruturadas. O argumento dá lugar a slogans curtos, vazios, que só exigem aplausos ruidosos. Rola um uso pesado de repetições, símbolos gigantescos e grandes eventos públicos. A política deixa de ser um debate sobre leis e vira um show de bandeiras feito para produzir lealdade cega. E a verdade dos fatos? Perde totalmente o valor. A mentira passa a ser usada de forma funcional para criar uma névoa de confusão, dificultando qualquer tipo de responsabilização de quem tem o poder. Agora tem uma contradição aqui que é fantástica de observar. Existe uma tolerância quase mágica à incoerência lógica. O discurso pode não fazer o menor sentido. Um detalhe marcante é como os inimigos são retratados. Eles são, ao mesmo tempo, monstros fortíssimos que ameaçam o mundo, justificando um estado de emergência, e fracassados extremamente fracos, o que garante aos seguidores que a vitória final será fácil. Além disso, a retórica mistura um baita elitismo com discursos populistas. Essa inconsistência não é um erro de percurso, pelo contrário, funciona que é uma beleza. Garante que grupos totalmente diferentes escutem exatamente o que querem ouvir, desde que, no final das contas, todo mundo jure lealdade absoluta. Finalmente chegamos à parte 5, a vacina cívica democrática e a defesa contra o autoritarismo. A democracia depende totalmente da gente conseguir conviver em paz com a diversidade e com ideias divergentes. A discordância não é um defeito, é parte essencial da liberdade. Mas observe a escalada perigosa da intolerância. O urfascismo começa de forma sutil. No primeiro estágio, quem pensa diferente é tratado só com um certo desprezo, como se fosse um incômodo cultural. Só que o tom sobe rápido e no segundo estágio a diferença passa a ser taxada como um perigo real aos costumes e à ordem. E no estágio final, a diferença é desumanizada, criminalizada e tratada como uma inimiga do Estado, o que passa a justificar o uso da violência. Para evitar que a sociedade caia por essa ladeira, o texto propõe coisas bem práticas. O autoritarismo avança na surdina, pela normalização de pequenos abusos de poder do dia a dia, disfarçados de rotina. A prevenção pede que a gente reconheça os sinais precoces, ataques constantes à imprensa, a tentativa de descredibilizar a ciência e as eleições, e aquele velho culto a líderes que se vendem como únicos salvadores. A defesa da democracia exige fortalecer as instituições o tempo todo, cultivar um pluralismo verdadeiro e não abrir mão da civilidade e da responsabilidade intelectual. Indignação passageira na internet não resolve. É preciso discernimento prático, porque no fim das contas as palavras importam, os símbolos importam e os nossos hábitos moldam a realidade. O ponto crucial de toda a análise pode ser resumido nesta metáfora poderosa de Umberto Eco. O intuito do ensaio não é sair colando esse rótulo pesado em qualquer adversário político, o que só esvaziaria o sentido histórico da palavra. O intuito é reconhecer tendências reais. Regimes de opressão quase nunca aparecem de uma hora para outra. Eles são construídos lenta e metodicamente por uma longa erosão das normas. Cultivar a memória do passado funciona exatamente como uma vacina cívica, mantendo nossos sistemas de alerta apitando contra qualquer tentativa de banalizar a violência de Estado ou corroer direitos. O que nos leva à nossa reflexão final. Como a memória histórica pode proteger ativamente o nosso futuro? Quando a sociedade está exausta, a economia aperta e a polarização domina, a ideia de trocar a nossa liberdade por uma falsa e rápida sensação de segurança vira um atalho muito tentador. O estudo do Umberto Eco mostra que manter um ambiente livre e plural não acontece por acaso, dá trabalho e exige cultivo cívico contínuo. Fica o convite para a gente analisar as linguagens e discursos ao nosso redor com clareza, sempre rejeitando qualquer ideia que tente desumanizar o outro.
Esperamos que esta análise tenha oferecido uma base sólida para entender esses mecanismos sutis. Um grande abraço e até a próxima!